E agora, uso ou não uso máscara para praticar exercício físico? Primeiro, você tem que ver se na sua cidade está permitida a prática de exercícios físicos ao ar livre. Se estiver, o uso de máscara deve também estar recomendado. Agora, se na sua cidade não permitir ainda a atividade física na rua, dentro de casa, obviamente, a gente deve sim treinar durante toda a pandemia e a gente não precisa usar máscara. Agora, a dúvida que permanece aí no ar é: será que a máscara vai influenciar o seu treinamento? Ela vai dificultar a respiração? Ela vai piorar a sua performance? Essa pergunta eu estou respondendo para vocês a partir de agora. Quer entender como é que isso funciona? Primeiro a gente tem que entender que o nosso ar na atmosfera, ele não é composto 100% de oxigênio. Aliás, a nossa concentração de oxigênio gira em torno de 20, 21%. Então a máscara, ela vai dificultar a captação de oxigênio? Certamente vai. Afinal de contas, a gente não tem 100% de disposição de oxigênio para a gente respirar. Vai entrar menos oxigênio? Vai. Quando faz o processo respiratório, a gente inspira um ar com mais concentração de oxigênio e a gente exala um ar com mais concentração de CO2. Ou seja, provavelmente na máscara vai ter uma concentração um pouquinho maior de CO2. Mas será que isso vai implicar no seu resultado do treino? Será que dá ou não dá para usar? Bom, imaginem comigo que essa máscara forma uma barreira. Formando uma barreira, certamente dificulta um pouco esse processo ventilatório. Se você é uma pessoa com um condicionamento físico que vai realizar um exercício físico de moderada intensidade ou baixa intensidade, essa máscara vai produzir uma barreira, mas não vai impactar significativamente no seu resultado de treino. Agora, se você é um atleta de rendimento, um atleta de elite, que faz um treino de altíssima intensidade, certamente você não vai conseguir ter o mesmo desempenho do que se treinasse sem a máscara. O que importa pra gente é que essa máscara, ela vai suar mais, ela vai molhar mais. Não só por causa do suor produzido pelo nosso corpo, mas também pelo processo de respiração. Quando ela fica molhada, ela perde a barreira bacteriana. Então ela perde a funcionalidade e ainda pode aumentar ainda a sua chance de infecção. Isso é uma das coisas que vai dificultar o uso de máscara durante o exercício físico, porque ela estando úmida, então ela perde a funcionalidade. E o certo seria a gente trocar essa máscara durante o exercício físico. E ainda, a gente de máscara fazendo exercício, certamente essa máscara vai se movimentar e a gente vai querer ajustar ela no nosso rosto. Querendo ajustá-la, a gente acaba tocando nela, ou seja, se contaminando, e depois, sem perceber, a gente passa a mão no rosto, passa a mão nos olhos ou na boca, quando a gente for tirar a máscara, e a gente pode estar se contaminando pelo uso da máscara também. Se você for realizar exercício físico em ambiente externo, na rua, use a máscara sim. Cuidado na hora de tirar e colocar essa máscara, e se ela ficar úmida, você vai ter que tirá-la do rosto e trocar por uma outra máscara. O que eu tenho orientado o pessoal na nossa franquia, na Dr. Fit, que algumas unidades já estão liberadas para trabalhar, é que aluno e professor devem usar máscara. E se essa máscara começar a ficar muito úmida, ela precisa ser trocada. A gente retira a máscara do rosto, coloca essa máscara de preferência dentro do envelope de papel e higieniza as mãos e coloca uma nova máscara e segue o treinamento físico até o final. E você vai ter que trocar de máscara quantas vezes forem necessárias, dependendo da quantidade de suor que você produz e da quantidade de líquido produzido pela respiração. Bom, mas que máscara eu deveria utilizar? O recomendado é a utilização de máscaras de tecido, essas máscaras mesmo feitas em casa. As máscaras cirúrgicas e aquela máscara N95, elas devem ser deixadas para uso intra-hospitalar, para o pessoal que está na linha de frente, como eu lá no hospital. Então, no seu treinamento físico, no estúdio de treinamento personalizado ou mesmo na rua, você deve usar máscaras de tecido. Claro que o tipo de tecido também vai influenciar a sua capacidade de respiração e de ventilação durante o esforço. Existem algumas máscaras que são feitas pela indústria que podem facilitar um pouco essa respiração. Há uma sugestão também de uso daquela máscara que foi desenvolvida para o treinamento em altitude. Não sei se vocês já viram ela, mas é uma máscara que supostamente melhora a condição fisiológica do metabolismo, aumentando o VO2, aumentando a captação de oxigênio, porque restringe a entrada de ar. Mas, na verdade, ela restringe a ventilação, o processo respiratório, e não diminui a quantidade de oxigênio que entra dentro da máscara, que seria a simulação de treinamento em altitude.
Então, esse tipo de máscara, ela aumentando a dificuldade de ventilação, ela vai fazer com que os seus músculos ventilatórios fiquem um pouco mais fortes. E para mim, isso pode ser interessante para pessoas que fazem exercícios aquáticos, para algumas pessoas que já têm alguma doença pulmonar obstrutiva ou restritiva, melhorando a musculatura da respiração, provavelmente também vai melhorar um pouco a capacidade ventilatória desses pacientes. Se eu recomendo você comprar essa máscara para sair por aí fazendo exercício, não. Eu acho que ela não vai influenciar muito não a sua atividade. Eu acho que a gente precisa mesmo usar uma máscara de tecido e a gente precisa trocar ela se ela ficar muito úmida. Eu estou falando isso porque é uma recomendação nossa aqui do Brasil, mas se você quiser mais informações científicas a respeito desse assunto, eu escrevi um texto no meu blog que eu conto aí algumas situações que não são aqui do Brasil, que são internacionais, onde a utilização de máscara para a prática de exercício físico não está recomendada. Os autores acreditam que se a gente fizesse exercício físico ao ar livre, em um ambiente muito ventilado, e se a gente conseguisse manter uma distância de pelo menos 1,5 m das outras pessoas, a contaminação pelo coronavírus seria ínfima. Porém, contudo, a gente precisa seguir as recomendações aqui do nosso país em relação ao treinamento na rua, em relação ao uso de máscara. Então, não use a máscara como desculpa não, viu? Coloca a máscara de tecido, coloca uma outra máscara guardada no bolso e, se tiver permitido na sua cidade, saia, faça exercício físico e troque a máscara quando ela ficar muito úmida.